Bom dia a todos. É um prazer recebê-los aqui. Mais uma reunião pública da B3, Brasil Bolsa Balcão, a empresa criada pela fusão do CETIP e da Bovespa BMF. É uma oportunidade que nós temos da reunião APIMEC, que é uma reunião pública dos profissionais da empresa, darem detalhes ao mercado sobre as demonstrações, sobre o andamento dos negócios da empresa. Então, é uma oportunidade ímpar que a gente faz muita questão de estar aqui presente. Uma sexta-feira de manhã, todos aqui presentes. A mesa está composta hoje pelo Daniel Sonder, vice-presidente financeiro e relações com investidores. Mais na ponta, o Rogério de Araújo Santana, diretor de RI. Essa reunião está sendo transmitida pela internet. Nessa ocasião, a B3 receberá o selo de assiduidade ouro, que é muito importante, 12 anos de assiduidade. E isso muito nos honra, né? Então, vamos dar andamento e início à reunião. Passar a palavra aqui para o Daniel Sonder, para que ele possa apresentar os números da B3. Daniel, por favor. Vamos lá. Vinícius, muito obrigado. É um prazer enorme a gente fazer essa reunião juntos. A APIMEC, nossa parceira em uma série de iniciativas de desenvolvimento de mercado de capitais. E, como sempre, muita gentileza abrindo aí a sua base de relacionamentos com diversos participantes de mercado, investidores, analistas, para que a gente possa ter um público mais completo nessa nossa apresentação. Então, essa nossa parceria é muito valiosa para a gente. Eu agradeço a presença de todo mundo, todos que estão também acompanhando pela internet. E só registrar aqui o meu agradecimento a todo o time de RI, liderado pelo Rogério, não só por ter preparado os materiais da divulgação nesse momento, mas por todo o excepcional trabalho que fazem ao longo do ano de divulgação e de informação para os acionistas. Quem ainda não teve a chance de interagir com eles diretamente por telefone ou por e-mail ou nas nossas conferências e reuniões, por favor, faça isso, porque eu acho que é uma maneira muito boa de conhecer a B3. Eu vou tentar fazer uma apresentação aqui relativamente breve. Eu vou me dividir com o Rogério em alguns capítulos e vou ter que virar a página, virar a apresentação e segurar o microfone ao mesmo tempo. Então, vocês me perdoem se eu me atrapalhar em algum momento. Eu queria começar falando um pouco sobre o ano 2017, dando um resumo, e depois falar sobre as comparações trimestre sobre trimestre. Nós tivemos um ano muito especial na nossa companhia, né? Tivemos um ambiente de negócio para a B3 que foi bastante favorável. Eu vou contar coisas que vocês acompanham, mas que realmente tem um impacto significativo para o nosso desenvolvimento e para o que a gente pretende para a companhia. A queda da taxa de juros de 13,75% para 7% entre um ano e outro. Os sinais de início da recuperação econômica. Ontem saiu o PIB 2017 de 1%, mas eu acho que o mercado já trabalha com perspectivas e está trabalhando aí com quase 3%, 2,7% de crescimento para 2018 e 2019. Isso se refletiu numa alta do índice Bovespa de 27% em 12 meses. As emissões de ações, IPOs e follow-ons, atingiram 42 bilhões de reais. Isso é 3 vezes a média dos 3 anos que antecederam 2017. As emissões de dívida chegaram em 118 bi, com 44% de alta versus a média dos anos anteriores. E a venda de veículos e financiamento de veículos também cresceu, financiamentos crescendo aí 9,7%, onde a gente atua através do segmento UFIM. Isso se traduz em dados operacionais positivos para a companhia. Nós tivemos a DTV de ações crescendo 18%, recorde no ADV de contratos de juros, com 13% de crescimento. Os nossos sistemas de tecnologia, os nossos processos internos sendo testados, recorde após recorde, com dias de altíssima intensidade. E nos orgulha demais ver que todo investimento que a gente anda fazendo, e não só em sistemas, mas também em pessoas e processos, tem trazido, então, resultados para a companhia, na medida em que esses volumes são processados de maneira satisfatória e segura. O número de pessoas físicas também cresceu no nosso mercado de ações 10% no ano. E, olhando para a B3, né, isso tudo
se traduziu em entregas muito importantes, né? E aqui eu queria destacar 2 assuntos. Primeiro foi a fusão, né? Nós tivemos a nossa fusão aprovada e rapidamente entramos num processo de integração pós-fusão. Conseguimos adiantar o processo de captura de sinergias, que é uma parte disso, mas não é a única coisa que você busca numa fusão. Acho que a fusão busca uma transformação empresarial importante. Essa é a nossa missão dentro da B3, nos aproximar dos nossos clientes e acelerar o desenvolvimento de produtos, e tomamos várias medidas que acho que estão bem encaminhadas para a gente se movimentar nessa direção ao longo de 2018 e dos próximos anos. A gente também, em paralelo, não abandonou os projetos críticos que a companhia vinha empreendendo ao longo dos últimos anos, tanto a antiga BMF-Bovespa como a antiga CETIP, e aqui, evidentemente, vale sublinhar a entrega do IPN, da integração da pós-negociação fase 2, basicamente a combinação da nossa antiga clearing de derivativos com a clearing de ações, trazendo eficiência de capital, trazendo maior resiliência de TI e trazendo capacidade adicional de processamento de negócios. Fizemos também investimentos importantes no sistema de negociação, que é o Puma. Aprimoramos as regras de governança do novo mercado. Acho que isso é um assunto que todo mundo acompanhou. Foi um esforço não só nosso, mas de todo o mercado. Aliás, o IPN também, né? Contamos com o mercado, com os reguladores. Isso vale para a IPN, isso vale também para o novo mercado. A gente não trabalha sozinho, pelo contrário, a gente trabalha para viabilizar os negócios dos nossos clientes. E o novo mercado, eu acho que foi um passo importante, onde a B3 cumpriu esse papel de aproximar emissores e investidores. E do ponto de vista financeiro, andamos com o processo de desalavancagem financeira, parte da combinação foi financiada com dívida, e uma das objetivos que a gente tem ao longo dos próximos anos é reduzir o endividamento da companhia, ampliando a futuro a sua capacidade de distribuição de dividendos e proventos, né, JCP. Mas nós não paramos de distribuir, e esse ano distribuímos aproximadamente 70% do nosso lucro societário na forma de proventos. Quando a gente olha bem rapidamente o nosso quadro de receitas, né, isso aqui eu acho que é o principal destaque, né, da robustez do nosso modelo de negócios, um modelo bem distribuído, com diversas alavancas de crescimento e proteção para cenários diferentes do desempenho econômico. Então, a gente está exposto a segmento de ações, né, a perspectivas mais positivas para o resultado das companhias. A gente está exposto a segmentos de derivativos, quando as pessoas buscam mais hedge e buscam sofisticar os seus portfólios. A gente está exposto à unidade de TVM, né, registro de balcão, seja para funding bancário, seja para financiamento de longo prazo às empresas, unidade de financiamento fazendo a parte de veículos, e outras receitas já representando 15%, com uma série de coisas como depositária, dados e outros. Então, uma companhia que eu acho que cumpre aquilo que se propôs quando a gente sugeriu a combinação com a CETIP, né, que é ter um business diversificado e protegido para diversas situações, mas também exposto a boas alavancas de crescimento. Aqui tem mais alguns destaques operacionais, dando um zoom exatamente nos 4 principais segmentos da companhia. Eu não vou passar por todos esses números, que eles vão estar disponíveis, né? Queria falar dos contratos de derivativo no canto esquerdo superior, no trimestre crescendo 15% na comparação com o ano passado, o ADV de contratos. RPC sofreu um pouco em função de mix, mas não prejudicou essa linha, ou seja, continuamos crescendo mesmo assim em derivativos. Em Bovespa, logo abaixo, né, esse volume médio, ADTV, de 10 bilhões no quarto TRI, 16% acima do mesmo período do ano passado, um resultado muito bom, acima de 10 bi, era um número que a gente não via há bastante tempo. No segmento UTVM, o crescimento de 7% no trimestre dos ativos em permanência, e, finalmente, o crescimento no setor de financiamento, também 2 dígitos, 11,6%, uma pequena queda no nosso market share, em função da redução da nossa participação no estado de Minas Gerais nesse segmento. Então, vou passar agora para o... desculpa, antes de passar para o Rogério, tem mais um slide aqui, onde esses dados operacionais e essa história que eu falei de crescimento do mercado e da atividade se traduz em números financeiros, né? Então, se a gente olhar as nossas receitas, o que a gente vai ver é que 2 segmentos cresceram mais forte, né, que são o segmento Bovespa
e o segmento da unidade de financiamento. Isso é o que a gente espera, né? Segmentos mais expostos à recuperação econômica e boas perspectivas para o país, e 2 segmentos que cresceram um pouco menos, mas ainda assim de forma bastante consistente, que é o segmento BMF e o segmento TVM. Eles tendem a ser assim, mais resilientes nos anos negativos, é o que aconteceu nos anos 2014, 2015, 2016, e crescer, mas eventualmente com menos velocidade nos anos de maior otimismo. E isso, olhando para a coluna da direita, se traduz num demonstrativo de resultados bastante sólido, bastante positivo. Só vou falar do número de EBITDA, trimestre contra trimestre, 12% de crescimento, ano contra ano, 10% de crescimento no nosso EBITDA ajustados. Depois a gente teve alguns despesas, vamos dizer assim, fora, não recorrentes, etc. Vocês têm acompanhado isso, um processo de, acho que fusão naturalmente leva a uma série de não recorrentes e ajustes para poder permitir a comparabilidade com anos anteriores. Nós temos feito isso, tentando ilustrar para o mercado, mas nossos números continuam um pouco contaminados por isso. Então, a gente lista aqui as despesas relacionadas à combinação com a CETIP, que foram de 44 milhões, e alguns outros impactos de contingências e reversão de provisões que a gente também destaca no material. Então, eu vou passar para o Rogério dar continuidade e depois eu falo no final mais um pouquinho. Obrigado, Daniel. Bom dia a todos, a todas. Bom, passando para o segmento BMF, né, eu também a ideia aqui não é esgotar todos os números, vocês conhecem essas informações, a maioria de vocês a gente divulga isso periodicamente, mas como o Daniel mencionou nos slides anteriores, a gente vê um crescimento muito forte em alguns dos nossos segmentos, e um dos destaques foi o segmento BMF, que cresceu quase que 10% na comparação do quarto trimestre de 2017 contra o quarto trimestre de 2016. Tá? Do lado direito, na tabela do lado direito acima, vocês veem a performance dos volumes médios diários, que a gente chama de ADV, tá? Com crescimento sólido na parte de juros, né? Muito como reflexo de todo esse ciclo de queda de juros e toda a incerteza e toda a atividade de negociação que se criou em torno disso. Mas, principalmente, né, a gente teve o destaque dos contratos de câmbio e dos contratos de índice de ações. E aqui, o que é interessante, particularmente na parte de índice de ações, o que a gente tem visto é um crescimento significativo de 2 grupos de investidores nesse produto. Tá? Pessoas físicas, que estão operando de maneira bastante intensa os mini contratos de índice, e investidores de alta frequência, que utilizam tecnologia e algoritmos para para implementar suas estratégias de negociação. Tá? Esses 2 grupos de investidores têm tido um impacto relevante no mini contrato de índice e também no mini contrato de dólar. A gente vê o crescimento bastante forte de quase 20% na parte de câmbio e mais de 70% no contrato de índice de ações. Tá? Por outro lado, o aumento da participação desses investidores, que são em sua maioria day traders, né, tem um impacto negativo no preço médio, dado que nós oferecemos descontos para operações com essa característica. Então, como essas operações ganharam relevância no volume total, o preço médio foi negativamente impactado, e a gente vê aqui uma queda de 3% na média do segmento. Tá? Passando para o segmento Bovespa, né, novamente o crescimento de 2 dígitos, como o Daniel comentou, né, toda essa recuperação que a gente verificou no mercado de ações, crescimento do índice, crescimento no mercado da capitalização de mercado, se traduziu em volumes, que cresceram 16%, né, saindo de 8,7 bilhões no final de 2016 para mais de 10 bilhões no final de 2017, né, principalmente impulsionado pela recuperação dos preços das ações. A gente vê no gráfico do lado direito, abaixo, a captação de mercado nas barras, saiu de 2,5 trilhões de reais para mais de 3 trilhões de reais, um crescimento de 23%. O giro de mercado, né, que é qual a velocidade com que os investidores trocam, que esses papéis trocam de mão entre investidores, ele mostra uma recuperação em relação ao trimestre anterior, mas uma leve queda em relação ao final de 2016. Isso também tem um pouco do efeito estatístico, dado que a base de cálculo dessa métrica considera o valor de mercado, que se recuperou significativamente. Tá? Passando para o próximo slide, na página 9,
A gente tem a performance do segmento, o TVM, né, de unidade de títulos e valores imobiliários, da antiga CETIP. Como o Daniel comentou, é um segmento bastante resiliente, se mostrou bastante resiliente ao longo do tempo. Ele historicamente cresceu a taxas mais significativas e atualmente ele tem sido impactado por principalmente 3 fatores. Tá? O primeiro deles é que um produto bastante relevante nesse segmento são os derivativos de balcão, primordialmente derivativos para proteção cambial. Tá? E a gente viu uma queda significativa, dada que, considerando o nível de incerteza que existia no final de 2016 versus o que que o mercado se deparou no final de 2017, a disposição dos investidores ou dos participantes do mercado em procurar proteção diminuiu. E a gente só viu os volumes desses produtos caindo. Tá? O segundo fator, ele reflete uma mudança na regulação que levou os bancos a substituírem o uso das debêntures emitidas por empresas de leasing do próprio grupo por CDBs como instrumento de captação. E aí você tem 2 impactos principalmente. O preço do CDB para a B3 ele é mais baixo do que o preço da debênture, logo o preço médio do registro da permanência de renda fixa ele cai. E segundo, que de acordo com a regra, né, que vale para o mercado de CDBs, os bancos não são obrigados a trazer todas as transações para registro. Né? Na verdade, eles só trazem as transações que estão acima de R$5.000. Logo, tem um volume de transações que eram registradas na época que o instrumento utilizado era a debênture e hoje não são mais utilizadas, não são mais registradas por cunho de regulação. E, finalmente, vocês sabem que um dos compromissos, né, que nós assumimos com o mercado foi de que nós repassaríamos parte das sinergias obtidas com a fusão, né, e essas sinergias, os descontos que nós acordamos com os nossos clientes, eles estão impactando os preços médios desse segmento. Então, a combinação desses 3 fatores explica por que a gente teve um desempenho estável em termos de crescimento de receita. Tá? Finalmente, na unidade de financiamentos, novamente como reflexo da recuperação econômica, melhora da confiança do consumidor, em menor medida já um impacto de juros. A gente vê uma recuperação forte da venda de veículos, particularmente de unidades financiadas, que cresceram mais de 10%. Isso se refletiu num crescimento de receitas nesse segmento de 11,5%, como vocês veem no gráfico à esquerda. Tá? Como o Daniel comentou, nós oferecemos 2 serviços aqui principalmente, que é o registro dos gravames e um suporte aos bancos na transmissão de informações de contratos para registro nos DETRANs estaduais. E desde setembro do ano passado, a gente não tem prestado mais esse serviço no estado de Minas Gerais, por conta de algumas mudanças regulatórias. Isso explica porque o nosso market share, que vocês veem do lado direito, abaixo, né, no último grupo de informações, porque ele saiu de 75% e caiu para 65%. A gente tem trabalhado para retomar as operações no estado, mas até o momento não obtivemos sucesso. Com isso, eu agradeço e devolvo a palavra. Obrigado, Rogério. Bom, olhando as nossas despesas, na comparação trimestre contra trimestre, aqui são as despesas ajustadas, né? Essas despesas excluem depreciação e amortização, incentivo pago em ações e as despesas relacionadas à combinação com a CETIP e certas provisões. Então, a gente tenta demonstrar com as despesas ajustadas assim, a despesa necessária para conduzir o nosso negócio numa situação de business as usual da nossa companhia. Elas cresceram 2,7% na comparação trimestral, atingindo R$313 milhões no quarto tri de 2017. E aqui a gente já vê o processo, né, de captura de sinergias. Nós tomamos diversas decisões ao longo do ano, mas o impacto claramente começa a vir mais na segunda metade do ano e de maneira completa em 2018. A gente tem uma linha agora mais representativa, né, para quem acompanha a antiga BMF-Bovespa. A gente tinha muito poucas despesas que variavam com o faturamento. Agora a gente tem um pouco mais disso em função do business da UFIM, que também
para quem já vinha de conhecer CETIP, sabe dessa dinâmica. Então, na nossa linha de serviços de terceiros, a gente tem uma flutuação um pouco maior no nosso quadro de despesas, mas isso a gente busca sempre acomodar dentro do guidance que a gente coloca para o mercado. Então, a gente teve um aumento aí nas despesas atreladas ao faturamento, que é uma boa notícia, já que esse business tem um resultado muito bom e quando a gente está gastando mais, significa que a gente está arrecadando mais também. Quando a gente olha as nossas despesas totais da companhia, não só o quadro do ajustado, na página 12, e aqui olhando a figura do ano todo, é só para deixar claro quais são os ajustes que nós fazemos. E esse ano, além de um valor grande, né, de despesas ligadas à combinação, que são não recorrentes, a gente tem a adição, e aí sim é uma despesa recorrente da companhia, que é a adição da amortização dos intangíveis. Né? Em função da fusão, nós desdobramos o sobrepreço entre intangível e ágil, né? E a gente começa a ver no DRE, a gente tentou antecipar isso para o mercado ao longo dos meses, a gente começa a ver impactando o DRE uma despesa grande, que foi de 570 milhões em 2017, impactando a nossa linha de depreciação e amortização. As despesas ajustadas totais para o ano atingiram 1 bilhão e 67, que é dentro do intervalo que a gente havia manifestado para o mercado de 1 bi 50 a 1 bi 100, que aliás é o mesmo intervalo que a gente já publicou para o ano de 2018. E esse crescimento zero, né, já é o resultado da captura de sinergias, porque, claro que a companhia tem uma dinâmica que seria de crescimento da sua despesa e a gente está tendo as economias da sinergia se contrapondo a isso. Na página 13, a gente mostra um retrato aqui da parte do nosso ativo, né, especialmente caixa aplicações financeiras, que é o principal ativo da companhia, fora o intangível, onde a gente tem uma posição de caixa muito saudável. Isso é um requerimento do nosso negócio. A gente entende que a gente tem que ser extremamente sólido e líquido do ponto de vista financeiro. Então, a gente encerrou o ano com uma posição de caixa de 4,8 bilhões de reais de caixa próprio da companhia, sendo que já foram pagos 533 milhões de JCP na janeiro de 2018, que saíram desta posição. A gente também carrega um pedaço de caixa de terceiros, sempre deixando claro que a gente tem um passivo equivalente a esse valor e, portanto, esse dinheiro não é nosso. Na página 14, a gente mostra o nosso quadro de amortização de dívida. Nós estamos temporariamente com uma dívida maior do que aquela que a gente pretende estar de uma maneira perene. Isso se deve à forma como a gente optou por financiar a combinação. Mas estamos comprometidos aí com o plano de desalavancagem. Nós encerramos o ano com dívida de 2,1 vezes o EBITDA dos últimos 3 meses, dívida total, e pretendemos chegar no final de 2019 com 1 vez. E para isso a gente tem que então honrar 1,5 bi de debêntures em dezembro desse ano, mais 1,5 bi no ano que vem, e temos também um bond que vence em 2020, que representa boa parte desse endividamento que vocês veem aí. E em 2017, fizemos distribuição para os investidores de 923 milhões de reais na forma de JCP, o que representa um payout de 71%. E mantemos a nossa meta de payout para o período 18-19, entre 70% e 80% do lucro líquido, ou seja, a gente consegue combinar um rápido desalavancagem com um pagamento bastante sólido de proventos também. Então, com isso, eu queria encerrar a nossa apresentação aqui, passar a palavra para o Vinícius novamente, para ele conduzir aí as perguntas e respostas. Obrigado, Daniel. Obrigado, Rogério, pelas apresentações. É muito bom, nós do mercado de capitais, vemos a economia melhorando, refletindo no resultado da B3, isso muito... a gente fica otimista com esse cenário, principalmente para os próximos anos. Antes da gente começar a sessão de perguntas e respostas, eu queria aproveitar esse momento aqui para entregar para
para o Daniel o selo da solidariedade ouro da APIMEC, que é o selo que demonstra a solidariedade da companhia vindo ao mercado nas reuniões públicas. 12 anos, o selo ouro. Então, eu passo para você, Daniel. Parabéns aí para a empresa. Agora vamos começar. Parabéns. Vamos começar a sessão de perguntas e respostas. Só lembrando, 2 questões por participante e pedindo para se apresentar antes das questões. Por gentileza. Só fazer um esclarecimento aqui para os nossos colegas dos veículos de imprensa. Como de costume, a gente vai primeiro pegar as perguntas dos analistas, do pessoal de mercado, depois a gente dá para eles a possibilidade de deixar a sala e a gente continua aqui com uma conversa só entre nós. Ok? Deixa eu começar. Tá bom. Esse ano de fusão, a gente sabe que toda fusão é bastante complexa, né? Com culturas diferentes, planejamentos estratégicos diferentes das companhias e se juntando numa só. Você falou bastante de sinergias. Queria só narrar um pouquinho qual foi o seu histórico, como é que foi a história da companhia, como é que vocês ultrapassaram por isso, como é que vocês veem esse ano entrando agora, o que restou disso, o que tem para fazer ainda sobre a fusão, por favor. Tá ótimo, ótima oportunidade aí, Vinícius, para falar um pouquinho da fusão. Nós tivemos um período razoavelmente longo de preparação que antecedeu o anúncio, de fato, das autorizações regulatórias para a nossa fusão. Então, a gente conseguiu fazer, acho que, um planejamento bastante completo do que a gente pretendia fazer a partir do D1. Esse D1 foi no dia 22 de março de 2017, e aí começou um processo de gestão da integração pós-fusão. Esse projeto se dividiu em diversas frentes de trabalho, a gente contou com apoio de consultoria interna e com uma enorme dedicação de times significativos da nossa companhia e dos nossos líderes aqui dentro, né? A gente dividiu isso em diversas tarefas, né? Desde as coisas mais assim, básicas e fundamentais de qualquer fusão. Eu quero falar da combinação da folha de pagamentos, do sistema ERP, da contabilidade, da gente poder sentir internamente que a gente estava falando de uma companhia só. Fizemos também reorganizações nas estruturas, tomando decisões sobre as pessoas que iriam liderar cada uma das frentes e também avaliando as oportunidades que havia de sobreposição e de economias que derivam, evidentemente, de um processo de combinação. A gente teve uma coisa importante nessa fusão, que ela é uma fusão de escopo, não é uma fusão de escala, né? Nós, na antiga BMF-Bovespa, não fazíamos quase nenhuma das atividades que a antiga CETIP fazia e a CETIP não fazia as atividades que a antiga BMF-Bovespa fazia. Então, do ponto de vista de negócio, vamos assim, de front office, né, vamos chamar assim, das principais atividades, tanto de sistemas como comerciais, como operacionais, a gente tinha pouca sobreposição. Então, a gente focou a maior parte dos nossos esforços nas áreas de suporte corporativo e fizemos, acho que, uma implementação que me parece foi bastante bem sucedida, colocando assim, de pé procedimentos de funcionamento da companhia que são unificados. A gente ainda tem algum trabalho para fazer em algumas migrações, alguns sistemas, algumas consolidações. A gente está unificando nossos data centers, a gente está trazendo alguns clientes de plataformas de um lado para outro, e isso está sendo bastante bem conduzido, e a gente acredita que até o final desse ano a gente vai ter zerado isso. E eu queria, por último, só destacar 2 coisas fundamentais, né? Nós tomamos a oportunidade dessa fusão para também fazer algumas transformações importantes na maneira como a gente trabalha. Você falou de cultura, né? Na maneira como a gente se organiza internamente e também vis-à-vis o mercado, né? Então, a gente fez um trabalho importante, uma reorganização na nossa área comercial, no nosso esforço comercial, para a gente estar mais perto dos clientes, entender eles melhor e conseguir oferecer soluções, ideias e colaboração com eles para o desenvolvimento do negócio deles, né? O nosso sucesso é baseado no sucesso dos nossos clientes e a gente precisa estreitar ainda mais esse nosso contato com o mercado
essa reorganização com algumas pessoas assumindo novos papéis e bastante clareza em qual papel que é esperado desses executivos de relacionamento. Isso foi uma coisa importante que a gente mudou dentro da B3 ao longo de 2017 e cujos frutos a gente espera poder colher em 2018 e mais adiante. A gente também mexeu na forma como a gente trabalha internamente, né? Então, não só da porta para fora, mas como que projetos são avaliados, priorizados e executados dentro da nossa companhia para a gente poder ter o resultado que a gente espera. Então, essas duas transformações são chaves, a gente vai continuar se dedicando a elas ao longo de 2018, mas elas foram, eu acho que, muito importantes dentro desse processo de integração. Só explorar mais um pouquinho isso, Daniel. As sinergias, o retorno que essas sinergias podem dar aos participantes do mercado, às corretoras como um todo, e se vocês se sentem com essa consolidação de serviços, que você falou que tem são muito mais sinergéticos do que necessariamente sobrepostos, né? Numa eventual uma bolsa entrante, sempre falo, é um assunto sempre recorrente. Quer dizer, como é que vocês veem isso? Primeiro, o retorno disso ao participante, né, de uma forma geral, e como é que vocês veem a velha história de uma nova bolsa? Claro. Como é que vocês veem esse cenário, por favor? Então, vamos lá. Eu acho que a ideia de vamos dizer assim, ter uma proximidade, né, com os clientes e torná-los, entre aspas, sócios do sucesso dessa combinação, essa é uma ideia que ela veio desde o início do nosso processo de reflexão e ela veio muito das duas companhias, né? Tanto a equipe de CETIP, né, os executivos de CETIP, como os executivos de BMF-Bovespa, entenderam muito cedo que a maneira, vamos dizer assim, de reconhecer, né, a importância dos nossos clientes era trazê-los para compartilhar um pedaço dos benefícios que essa fusão fosse trazer, não só na consolidação de plataformas, na facilidade que uma empresa só provê, não só nesse lado prático do business, mas também no lado econômico bastante tangível, que seja das economias que a gente iria criar através da fusão. Então, a gente sinalizou isso para os nossos clientes, né? E formalizamos isso através de um órgão, um fórum, que é chamado Comitê de Preços e Produtos, né? Que é um órgão de assessoria ao nosso Conselho de Administração, onde a gente reúne alguns representantes dos diversos participantes de mercado e diversos usuários da nossa infraestrutura, e onde a gente discute as nossas prioridades de produto, as nossas eventuais reflexões sobre precificação desses serviços que a gente provê, e também a gente discute como que a gente vai repartir essas economias que a gente capturou e que a gente está rebatendo para eles na forma de descontos, como o Rogério falou. Então, isso tem funcionado muito bem. Esse fórum se reúne uma vez por mês, mais ou menos, né? Uma vez a cada entre 45 e 60 dias, e tem tido discussões muito produtivas que nos permitiram avançar e consolidar essa relação e essa visão de que a gente quer compartilhar esses benefícios, né? Com relação à entrada de novos entrantes, a gente continua evoluindo, né, junto com os reguladores na preparação tanto da nossa infraestrutura como do ambiente regulatório para que isso seja possível. A gente manifestou há vários anos, né, que a B3 não seria um obstáculo à entrada de competidores se o mercado entender que isso é desejável. A gente formalizou ainda mais esse compromisso no acordo que fizemos com o CAD e com a CVM no contexto da combinação. Então, existem hoje normas disponibilizadas ao mercado, né, que foi feita uma consulta pública para o acesso à nossa clearing, para o acesso à nossa depositária, para eventuais novos entrantes. A gente está com a conclusão da integração das clearings, né, do IPN, a gente também, do ponto de vista de sistemas, está absolutamente preparado para acolher eventuais novos entrantes que queiram participar, desde que eles obtenham as aprovações regulatórias necessárias e, obviamente, o apoio do mercado, né? Então, a gente vê isso como um processo natural. Nos parece que, se o Brasil realmente se tornar
o mercado sofisticado, grande, líquido que a gente quer, isso não atrapalharia o nosso desenvolvimento. Agora, a gente, obviamente, se dedica muito, muito a sempre satisfazer os nossos clientes e assegurar que eles não reflitam sobre a necessidade de ter uma outra plataforma de negociação, uma outra plataforma de pós-negociação, né? A gente não tem nada que garante a nossa posição hoje como único provedor desse serviço. A única coisa que garante é a gente fazer o nosso trabalho bem feito. E a gente se esforça bastante para fazer isso. E se um dia o mercado entender que é desejável ter mais alguma infraestrutura e isso precisa ser feito se conectando conosco, que a gente acha que é o caso, né? Então, assim vai acontecer, como já estabelecem os nossos documentos e a nossa política dentro da companhia há bastante tempo. Alguma questão da plateia? Bom dia, gente. É Murilo aqui da Verde. Eu queria saber, quando você olha a sua comissão de bolsa, ela teve uma queda de 4% se você comparar com os últimos trimestres, né? E eu não vi na apresentação aquele gráfico que vocês geralmente colocam de perfil de investidor que pode atrapalhar o mix, né? Mas também nesse trimestre foi o primeiro trimestre que a gente teve uma DTV acima de 9 bilhões, que é quando vocês começam aquele desconto. Tem uma ordem de grandeza? O que foi o desconto em cima desses 4% e o que é mix, digamos, de perfil de cliente, que explica essa queda de comissão em bolsa, por favor? Aqui a gente tem três, obrigado Murilo, a gente tem três acho que itens que impactam de maneira mais direta o preço médio do segmento Bovespa, né? O primeiro deles é o mix de investidores, como você comentou. E a gente viu esse trimestre particularmente um crescimento de investidores institucionais locais no volume total negociado. E, na média, esses investidores pagam menos do que os dos demais investidores. Então, quando eles ganham representatividade, eles trazem o preço médio para baixo. O segundo fator é o mix entre operações de day trade e operações definitivas, né? Aquela onde você efetivamente liquida, entrega as ações ou entrega o dinheiro referente ao principal da transação. Dados os volumes, dado a volatilidade que a gente verificou nos últimos meses, o que a gente teve foi um crescimento também da participação de day trades no volume total. Como os day trades obtêm um desconto em cima do preço médio, eles também trazem o preço médio para baixo. E, finalmente, mas aí com uma menor proporção, nós há bastante tempo temos divulgado uma tabela de preço que oferece descontos marginais para o mercado todas as vezes que os volumes superam a casa de 9 bilhões de reais, né? Então, aqui a gente teve... isso aconteceu em alguns desses meses do trimestre, mas dentre esses três fatores é aquele que tem menor representatividade. Tem uma ordem de grandeza? Olha, eu não tenho um número preciso aqui, mas se a gente estiver falando, por exemplo, que o preço médio sem esses descontos fosse de 5 basis points, a gente estaria falando dele cair para 4,95, 4,98. Então, a gente está falando de uma queda na casa de 1%, até menos. Tá ligado? Opa, tudo bem? Gabriel aqui do BS, tudo bem? Eu queria fazer um follow-up, na verdade. A gente falou muito de preço, queria saber como é que vocês estão vendo a pressão nos seus preços. A gente viu que ela caiu, você disse que foi em termos de mix. Eu queria entender como é que vocês estão vendo a pressão de preço. E se vocês também podiam dar um update, como é que está as discussões no comitê de preços também. Eu tenho outra dúvida que eu faço depois. A gente, assim, as variações de preço que a gente tem observado nos nossos números, elas estão ligadas ao que o Rogério falou, mix, né? Então, em derivativos, isso tem a ver com mix entre contratos de juros e contratos em dólar, e como é que o dólar desempenha. Tem a ver com contratos mais curtos ou contratos mais longos. No mercado de equities tem a ver com um tratamento diferente de FIIs que existe para locais versus institucionais locais versus todos os demais, e também day trades versus não day trades. Então, é isso que está se passando, né? Como é que isso se amarra com as discussões de comitê, etc., né? A gente tem tido algumas conversas lá, e a linha é o seguinte, de essencialmente discutir alterações de preço que permitam um melhor desenvolvimento de mercado. Então, a gente vai fazer ajustes de preço na medida em que isso atraia novos tipos de investidores, que sejam um incentivo. Então, hoje existe, né, uma categoria de investidores que é bastante sensível a preço, né, que são os investidores de alta frequência,
E há situações onde a gente acha que os nossos intervalos, né, as faixas de desconto, etc., não estão mais funcionando da melhor maneira possível, né? E que a gente pode atrair volumes adicionais, eventualmente com uma redução, tendo um efeito net positivo para a companhia. Esse é um viés da discussão, né? Encontrar bolsões onde a gente possa endereçar isso. Um outro aspecto, né, é eventual alinhamento com outros mercados ou com práticas de outros intermediários, né, infraestruturas, desculpa. E aí a gente faz estudos comparativos e tudo. Então as reuniões têm sido bastante técnicas, né, bastante, acho que, favoráveis, e a gente não percebe, vamos dizer assim, uma pressão dos nossos usuários de dizer, não, vocês precisam abaixar aqui ou abaixar ali. Eles têm sido, acho que, bastante sensíveis às nossas propostas, tanto para um lado, eventualmente, como para o outro, em alguns casos. Não sei se tem alguma coisa que eu deixei de fora. Assim, como linhas gerais, vocês conhecem vocês sabem, né, que esse é um negócio que tem uma alavancagem financeira muito alta, né, e assim, faz parte da nossa estratégia, da nossa visão, utilizar esse mecanismo de preço como instrumento de incentivo, de crescimento de volumes, e como consequência disso, o que a gente vai ver ao longo prazo é que um pedaço dessa alavancagem operacional a gente vai compartilhar com o mercado. O que a gente tem discutido muito nesse comitê é aonde aplicar, né? Quais são os clientes, quais são os produtos que vão reagir a um incentivo como esse. Ótimo. Minha outra dúvida é com relação à margem EBITDA. A gente viu nesse trimestre que ela ficou relativamente estável, e vocês dizem que vocês podem ter sinergias já nesse ano da combinação. Eu queria entender um pouco mais como vocês veem a margem EBITDA ela evoluindo aí nesses trimestres, e talvez quais ganhos de eficiência que vocês podem ter. Eu volto, acho que ao ponto do Rogério sobre a alavancagem operacional. A gente acho que tem uma companhia hoje que está preparada para acolher um volume maior de negócios em todas as suas plataformas, comparado com o que a gente tem hoje, com bastante segurança, sem requerer investimentos adicionais muito grandes ou aumento nas nossas despesas de manutenção dos nossos sistemas. Então, eu acredito que a gente continua, vamos dizer assim, fazendo esforço grande para manter a disciplina de despesas. Não vamos deixar de investir nos assuntos que a gente acha que são importantes, inclusive incentivando novos times e tudo isso. Acho que isso é um processo desejável dentro da companhia num ambiente bom, né? A gente fez um esforço grande, acho que nas duas companhias, ao longo de anos de maior dificuldade para contrair, e agora eu acho que é razoável, né, que a gente tenha algum espaço para isso. Mas a visão macro é que a gente deve, crescer as nossas despesas um pouco acima da inflação, né, porque a gente tem pressões de aumentos de folha de pagamento acima da inflação, em função dos dissídios. A gente tem um parque tecnológico que, assim, embora não tenha que crescer muito, vai se tornando eventualmente mais sofisticado lá e cá. Essa é a segunda maior despesa, a despesa de TI, manutenção, sistemas, licenças, contratos recorrentes, né? Então, é muito difícil a gente dizer que a gente vai crescer a inflação, porque isso significa basicamente decrescer alguma coisa dentro da companhia, o que não nos parece adequado. Então, a receita pode crescer bastante sem empurrar muito a despesa deve crescer um pouco acima da inflação, então há espaço para a expansão de margem. A gente não tem uma meta de margem, né? E eu acho que o que o Rogério falou é absolutamente verdadeiro, né? Na medida em que a gente tem esta alavancagem operacional e queremos incentivar e trazer para dentro dos mercados mais investidores, a gente pode usar a política de preço como um instrumento para fazer isso. Domingos, do JP Morgan. Duas dúvidas também. A primeira é com relação à política de hedge, né? A gente notou, alguns trimestres, a gente está com a dificuldade de acertar o RPC do derivativo por causa da decisão da companhia de fazer hedge de contratos em dólar. E a gente tem costumado a gostar de ter um percentual da receita da empresa em dólar. Eu notei que isso acabou em março. Então, a minha pergunta é qual que é a política da empresa com relação a isso? E a segunda pergunta é para instigar um pouco a discussão do custo. Em parte, você tem pedaços da sua despesa que são, de fato,
ajustados acima da inflação, como o pessoal e outros. Por outro lado, o custo de meios digitais ele é cadente. O custo de digitalização, notoriamente, em bancos e etc., ele é cadente, o que te ajuda muito. Então, não parece um target talvez um pouco fácil crescer acima de inflação custo, dado que uma boa parte das suas despesas deveriam, na margem, ter um custo cadente? Vamos lá. Com relação às despesas, com relação à política de hedge, né, a gente assim, tem como visão da companhia mitigar assim, grandes variações ligadas à questão cambial. Isso acho que sempre valeu para as questões de balanço, né? Já que a gente tem uma dívida em dólar, a gente vai continuar hedgeando essa dívida em dólar, a gente tem um pedacinho das nossas despesas do ano em dólar, a gente procura hedgear isso logo no começo do ano também, é uma parcela pequena da nossa despesa, né? De forma a oferecer, vamos dizer assim, para a companhia alguma visibilidade de que uma disparada no câmbio não vai prejudicar os orçamentos da companhia. Então, a gente sempre já fez isso bastante tempo. E, durante um período, a gente também hedgeou as nossas receitas em dólares. Isso teve alguma ligação, né, com o endividamento que a gente tomou. A gente tomou uma dívida em dólar. E a gente fez uma reavaliação desse assunto, domingos recente. E, assim, entendemos, depois de um pouco de discussão, mas acho que normal, que a combinação entre o que acontece com o Bovespa e o que acontece com derivativos em dólar, basicamente oferece para a companhia uma certa proteção que diminui a volatilidade dos nossos resultados em diversos cenários, né? Então, que quando o Bovespa vai muito bem, derivativo em dólar eventualmente não vai tão bem, e o contrário funciona também. Então, em função disso, a gente resolveu deixar, assim como a gente havia deixado durante muito tempo essa receita sem fazer um hedge específico para ele. Então, foi um período, a gente vai continuar acompanhando isso e monitorando isso. Se a gente vê que tem algum desvio significativo desse padrão histórico, eventualmente a gente volta a rediscutir, mas, por hora, a decisão é não mais fazer. Com relação às despesas, eu acho que o teu desafio é super válido, né? A gente continua tendo essas discussões internamente e acho que tem um compromisso muito grande das nossas equipes, em particular da equipe de TI, que eu tenho que reconhecer, de sempre buscar as oportunidades aqui. A gente não, eu acho que relaxa nesse assunto de ter vamos dizer assim, a melhor gestão possível das nossas despesas. E a gente tem visto algumas oportunidades nesse sentido que você está falando, né? Mas a gente também tem visto mais demandas, né? Mais demandas por segurança da informação, por exemplo, né? Riscos cibernéticos hoje é um assunto que nos ameaça o tempo todo, né? Que a gente tem que estar muito alerta de diversos lugares. Então, a gente tem crescido, por exemplo, as despesas em segurança de informação. A gente tem, né, a gente está fazendo, obviamente, um processo de combinação dos nossos data centers, mas os data centers também têm exigido capacidade maior. Quando a gente vê, né, a quantidade de trades, a quantidade de mensagens que são enviadas para cada trade, né, isso tem aumentado ao longo dos anos, né? Então, para fazer a mesma quantidade de negócios e receita, a gente tem que ter uma porta maior para receber mensagens dos nossos investidores. Então, tem coisas dos dois lados. Eu só estou sendo assim, cuidadoso para não sinalizar como fizemos no passado, né, que a nossa despesa iria crescer pela inflação, porque eu não acho que a gente tem enormes oportunidades de redução de despesa real dentro da companhia. Ricardo Campos, da Mogno Capital. Queria saber se a gente viu aí um crescimento de 10% no número de contratos de DI ano contra ano, mas teve um decréscimo forte em relação aos últimos 2 trimestres. O que vocês acham que hoje em dia é o driver para esse número de contratos? Obrigado, Ricardo. A gente viu um ano no assunto taxa de juros absolutamente inédito, né? Assim, cair de 14 para 7 no ano, com uma enorme discussão no mercado com relação à trajetória dessa queda, propiciou para a companhia um volume excepcional nos contratos de DI, né? Então, eu acho que a gente teve um ano muito bom, mas eu não sei se é um ano que a gente consegue repetir, né? Você sabe que a gente toma bastante cuidado aqui para fazer qualquer tipo de previsão
sobre quantidade de contratos, ou volume negociado, ou receita, e não é porque a gente não gosta de dar esse guidance, é porque realmente a gente não sabe, né? Então, é muito difícil saber a direção disso. Acho assim, em função do que aconteceu em 2017, acho difícil que a gente tenha um ano tão bom quanto a gente teve, né, no contrato de juros, mas tivemos um janeiro bastante bom. Não estou com o número aqui, quer dizer, continuou movimentando bastante bem em janeiro também. Então, olhando a médio prazo, o que é importante, acho que no mercado de juros, né, é que a retomada do crédito, né, portanto, a retomada do funding dos bancos, né, é uma oportunidade, eu acho, de desenvolvimento deste mercado. A outra oportunidade é o alongamento, né? Então, na medida em que os ativos se alongam, a necessidade de fazer hedges mais longos aumenta também, e, para nós, os contratos mais longos têm uma rentabilidade maior, né? Então, eu diria que essas duas coisas, quando a gente for olhar, eu tentaria olhar essas duas coisas. Como é que está se comportando o funding dos bancos e até das companhias e o processo de alongamento. Bom ponto. Obrigado, Rogério. Eu acho que outra coisa é a eventual sofisticação e maior alavancagem dos fundos locais, né? Na medida em que o juro cai e os gestores buscam oferecer uma rentabilidade maior para os seus clientes, pode ter também uma demanda maior por contratos de juros. Mais alguma questão da plateia, por favor? Luiz Ferlauto, investidor e também profissional de TI durante muito tempo. Eu queria ter uma ideia como é que está o ganho de sinergia previsto ou em captação nesse momento entre os contratos de TI. Por exemplo, a CETIP tinha um contrato com a Microsoft e a Bovespa tinha um contrato com a Microsoft. Se você juntar esses dois contratos e sentar com a Microsoft, certamente vai haver uma redução do custo desse serviço, desse software, em resumo, desse insumo de TI que ela fornece. Esse processo está em andamento, já começou, terminou, e qual foi o resultado, a grosso modo, assim? Muito obrigado, Sr. Luiz. Obrigado pela pergunta. O número, a gente divulgou isso no final do ano passado, eu acho que 20% mais ou menos das economias vieram da área de tecnologia corporativa. Tá? Então, se a gente for quebrar o nosso número, que é 100 milhões de economias recorrentes que a gente obteve a partir da fusão, mais ou menos 70% disso veio de redução de quadro de pessoas, sobreposições, sabe que a gente é uma companhia essencialmente com pessoas e sistemas, né? Então 70% mais ou menos, e mais ou menos 20% das áreas da área de TI. Então foi um valor significativo, a gente empreendeu algumas renegociações dessa, como o senhor descreveu. Não tenho, acho, muito mais oportunidade para fazer de coisas porque as sobreposições foram identificadas e foram atacadas ao longo do ano de 2017. Então, acho que no orçamento de 2018 a gente já fez isso, sem prejuízo a gente continuar em discussões. Agora, posso lhe falar também que a ponta de lá é bastante hábil nessas negociações e os contratos de TI são muito bem amarrados e muito bem pensados ao longo de vários anos. Então, é um mercado inteligente, sofisticado, e onde a gente está assim, muito bem atendido, mas paga por isso também. Mais alguma questão? Perguntas dos internautas. Perdemos internautas. Você vai fazer? Eu faço a primeira de Will. A primeira pergunta vem do Will, querendo saber a perspectiva de mercado de IPOs para 2018. A gente tem, vocês conhecem o pipeline, deve ter mais ou menos umas 10 companhias cujos nomes são públicos, que indicaram que estão se preparando. A gente ficou, acho que, muito satisfeito, né, com a retomada desse mercado. Acho que tem bastante movimentação, tem muitas companhias bem preparadas que acho que estão vendo essa janela de oportunidade. A gente achava que ia todo mundo correr para fazer no final do ano e depois isso ia acalmar. Por sorte, por mérito das companhias também, acho que isso ainda continua. E a gente está vendo bons nomes virem a mercado. A gente realmente
espera que isso continue e que se encontre assim, preços que sejam razoáveis para os dois lados, que é o que faz esse mercado andar. Então, não tem um número exato de quantas companhias virão, é muito difícil saber isso, o que a gente sabe é o que já é de conhecimento de todo mundo. Mas eu acredito também que as melhorias de regras de governança que vieram acontecendo no Brasil ao longo do tempo, combinado com a mudança de perfil de carteiras, né, na hora que o juro cai e as pessoas têm mais apetite para investir em ações, isso tudo deve fomentar um mercado de abertura de capital maior ao longo dos próximos anos. Tem uma segunda pergunta, na verdade, duas outras perguntas do Eduardo Nishio, da Brasil Plural. A primeira, ele pede uma atualização do status das discussões regulatórias que impactam tanto o negócio de contratos quanto o negócio do SNG, na unidade de financiamento. E a segunda é sobre a visão da companhia do papel da CIP no longo prazo, considerando a atuação da CIP e a atuação da B3. Posso pegar aqui a primeira pergunta, né? Só já corta. Bom, começando pela parte de financiamento, né, como eu comentei, a gente hoje atualmente presta dois serviços principais, que são a gestão de uma base privada que suporta os bancos na gestão das garantias que são relacionadas a financiamento de veículos. A gente chama esse serviço de SNG, Sistema Nacional de Gravames. E tem um outro serviço onde nós prestamos suporte para os bancos na transmissão das informações sobre os contratos de financiamento, para que essa informação chegue em cada DETRAN do país, para que os documentos possam ser emitidos com a anotação de que aquele veículo tem uma restrição financeira. Tá? E o que acontece é que, desde agosto, setembro do ano passado, uma série de discussões de cunho regulatório começaram a surgir, uma expressando uma visão do governo de que ele precisa criar uma base centralizada, governamental, dessas operações e desses controles de gravame. Ele escreveu uma norma chamada 689 do Conselho Nacional de Trânsito. Essa norma, ela a princípio vai entrar em vigor em setembro de 2018. Ela tem uma série de questões relacionadas tanto ao modelo, como também a regulação em si e a eventual implementação dessa plataforma. O próprio governo criou um grupo de trabalho do qual a B3 faz parte. O que a gente tem feito atualmente é discutir qual que é o melhor modelo, qual que é a eventual tecnologia que vai ser utilizada e como preservar principalmente a integridade desse negócio, porque é fundamental para o processo de concessão de crédito dos bancos. E a gente está muito alinhado com os bancos nesse processo. Então, não temos uma conclusão dessa discussão. A princípio, a regulação entra em vigor apenas em setembro, então a gente tem ainda alguns meses de análise e discussão para ver qual que é o desfecho ou qual que é o modelo final que vai prevalecer e como, eventualmente, isso pode impactar a nossa atuação no SNG. Com relação ao outro serviço, que é o de transmissão de dados de contratos, o que a gente tem também visto é que, no nível estadual, alguns DETRANs têm divulgado normas novas que mudam ou, de alguma maneira, impactam a forma como a B3 atuava. Né? Então, a gente teve o exemplo de Minas Gerais, onde o novo modelo, da forma como ele foi escrito, não permite que a gente continue prestando o serviço que a gente prestava. A gente tem discutido com os participantes do mercado e com o próprio DETRAN como a gente poderia contornar isso. E no DETRAN de São Paulo, a gente tem uma discussão de uma outra natureza. Nenhum serviço foi interrompido, mas o DETRAN criou formalmente novos papéis e novas responsabilidades, e o que a gente tem discutido com os bancos, com o DETRAN e com outras empresas interessadas é como esse novo modelo que reflete a regulação do DETRAN vai se acomodar, e aí sim a gente vai ter uma visão um pouco mais clara de como isso pode impactar o nosso negócio. É importante que em São Paulo nenhum serviço foi interrompido, a gente continua prestando, a gente não tem ainda uma clareza ou uma definição de como isso pode, qual vai ser o modelo final e qual vai ser o potencial impacto de preço que isso venha a ter para o nosso negócio. Com relação à CIP, né, para aqueles que não conhecem, a CIP é a Câmara Interbancária de Pagamentos, né, uma instituição mutualizada de propriedade dos bancos que atua muito na parte, dando suporte para os bancos em muitas questões regulatórias. Né, então, mudanças recentes na parte de cartões, por exemplo, eles têm atuado.
E hoje o que a gente tem com a CIP é uma parceria, na verdade, onde nós internalizamos parte do processamento que a CIP tem, particularmente na parte de TEDs, né? Então, as TEDs do mercado hoje são processadas pela B3, essa é uma parceria que a gente tem há muitos anos, que ela vence em 2020. E o que a gente está fazendo é discutir, nesse momento, a continuidade ou não dessa, vamos chamar de terceirização da capacidade de processamento. E, fora isso, que a gente tem um perímetro atualmente muito bem delimitado do quais são os negócios da B3 e quais são os negócios onde a CIP atua. Mais alguma questão da plateia, da internet? Não. Daniel, só mais uma questão. Eu sei que vai ser um ano, por tudo que foi falado aqui, um ano de amortização de dívida, um ano de conclusão da fusão, dessa nova composição. Mas é um ano que a gente está vendo no mercado de capitais, fusões, aquisições, muita coisa. Como é que a B3 está em termos de ser procurada, alguma fusão, alguma coisa a nível internacional? Como é que vocês estão vendo isso? Que já ocorreu antes, como é que vocês estariam vendo? Eu acho que, obrigado pela pergunta, Vinícius, a gente acho que fez, assim, a grande transformação que a gente pretendia na companhia e que a gente tinha ensaiado em algumas tentativas no passado, foi a combinação com a CETIP. A gente está absolutamente focado nessa execução, na entrega que a gente tem que fazer para o mercado. A gente acredita que o mercado e os reguladores nos deram um enorme voto de confiança para que a gente realmente entregue uma excelência tecnológica, uma excelência de execução, uma excelência de regulação e muita qualidade na reflexão sobre desenvolvimento de produtos e mercados. É isso que a gente quer fazer com os nossos clientes aqui no Brasil, nesse momento. Então, a gente tem muito trabalho e é um mercado que tem enormes oportunidades, que tem muito para crescer e onde a gente acha que as nossas habilidades, o nosso time, a nossa direção estratégica estão muito bem colocados. Então, a gente não pretende nos engajar em nenhum outro tipo de ambição assim, de combinação estratégica ou de combinação de empresas no curto prazo. Ótimo. Tem mais alguma pergunta? Antes de passar a palavra para vocês, queria só pedir licença para fazer 2 anúncios breves aqui. O primeiro que estão abertas as inscrições para o curso, 13º curso CNPI, que é do analista. Começa agora dia 19 de março e vai até o dia 16 de abril. É muito importante, através desse exame que você se credencia como analista de valores imobiliários. E um outro um pouco mais longo, é um agente para o congresso da PMEC que vai ter em agosto, dia 7 e 8. O Brasil de hoje e o Brasil de amanhã. Um momento bom para a gente refletir aí nesse cenário. Mais um lembrete, que os participantes preencham aí o questionário, que é importante, a avaliação da apresentação da empresa para que ela possa melhorar e ser avaliada com relação a isso. Passo a palavra aqui para o Daniel para o encerramento, por favor. Pessoal, obrigado a todos. Cumprimos rigorosamente o nosso tempo de 1 hora. Super boas as perguntas. Obrigado pelo acompanhamento e participação de vocês. Isso tem um enorme valor para nós. E, Vinícius, mais uma vez, transmita aos colegas da PMEC nosso agradecimento e reconhecimento pelo trabalho que vocês fazem aí.